Eu estava hoje pela manhã meditando em algumas passagens bíblicas e, em especial, duas que quero comentar e uma terceira que pretendo ler com vocês. A primeira dessas mensagens é aquele convite de Deus a Abraão. Não a Abrão. Abrão era um sonhador. Aí ele sonhava com a vida melhor, ele sonhava com uma família, ele sonhava com filhos, ele sonhava com prosperidade. Às vezes a gente sonha com essas coisas e acha que isso é um sonho nosso. Não, Deus, quando nos fez, Ele já nos fez com esta sina, com esse destino, para dominarmos todas as coisas. Então, é o interesse nosso que a gente domine as coisas. Então, quando a gente sonha em crescer, em evoluir, nós nada mais fazemos do que tornar patente, tornar evidente, tornar claro que aquela promessa de Deus, aquela determinação de Deus para seus filhos estão se concretizando. É por isso que você, na sua casa, se você puder, você troca o sofá. O sofá está sentando, mas se podendo, você troca o sofá. Se você puder, você ajeita a cozinha. O colchão é ótimo, ele já encaixa o seu corpo nele depois de 20 anos. Mas se você puder, você põe um colchão novo. Isso é fato. Então, quando Deus chamou Abrão e disse: Abrão, sai desse lugar. Certamente Deus fala para cada um de nós nesta manhã: saia disso. E a gente às vezes reluta, titubeia, se nega, escamoteia, usa de pretextos para não sairmos daquele lugar. Está tão mais ou menos amoldado, confortável ou não. Não existe nenhum lugar, por mais rico que seja, que não tendo a presença de Deus esteja confortável. Porque Deus, Ele é avassalador, está dentro de nós. Então, por mais que tudo esteja fisicamente preponderando para um bem-estar, se internamente não estivermos, nada estará. Amém? Por isso que o suicida existe. Às vezes ele está muito bem de vida, tem família, tem bens, tem muita coisa, e ele não está verdadeiramente feliz, porque internamente, interna corpus, ele não está resolvido. E só quem nos resolve é Deus. Só quem nos ajuda é Deus. Quem que poderá interpretar uma peça da nossa alma, uma peça da nossa mente, uma peça do nosso corpo? A gente sabe que os rins filtram. Porém, por que filtram? Por que exerce esse mistério 24 horas por dia? Tanto faz eu estar dormindo como não, essa máquina está funcionando. De onde vem essa energia? Onde vem essa força? A gente tem igualmente um coração que bombeia sangue para todos os órgãos e células do nosso corpo, e nós sequer o conhecemos. Nós vamos à eternidade sem conhecer o nosso coração, sem tocar nele. Nós estamos na posse, mas quem é dono é Deus. Estamos numa posse, a gente chama no direito de posse precária, porque a gente não é dono, a gente tem a posse. Deus nos convida a irmos e a possuirmos. Nós não somos donos da igreja, nós não somos donos das pessoas. Quando você quer ser dono de alguém, você tem que rasgar o evangelho. Fidel Castro era dono da ilha de Cuba e 12 milhões de pessoas escravas a ele. Mas isto é uma aberração. Quando Deus chamou Fidel, disse: olha, acabou para você.
Ele descobriu naquele último sopro que ele não era dono de coisa alguma e que o verdadeiro proprietário é Deus. Então Abrão, ele optou por seguir aquele chamado de Deus. Eu tenho absoluta certeza que todos nós ouvimos, prestamos atenção, que há um chamado de Deus para nós, há um convite de Deus para nós. Se vamos fazer hoje, ou se adiamos, ou se adiaremos ad eterno, porém há um chamado, há um convite. E Deus demonstra pelas Escrituras que esse convite, esse chamado, independe da sua idade, independe do seu grau econômico, independe da sua maturidade, independe de qualquer coisa. Na verdade, quando uma mulher concebe uma criança, no primeiro dia da concepção, Deus é quem chamou aquela criança. Já é um chamado de Deus. As pessoas podem abruptamente abortar esse convite de Deus. Pode. Você é chamado a Deus, por Deus, para a felicidade. Mas você pode dizer, não, eu quero ser triste mesmo. Você é chamado por Deus para ser livre, livre de paixões humanas, de desejos humanos, dos vícios concomitantes às paixões. Você é livre, mas uma pessoa pode enveredar por esses caminhos. Então Deus chamou Abrão, que por sonhar em ter uma prole, Deus lhe deu muitos filhos, um com Sara e outros tantos com Quetura, por exemplo, que foi uma pessoa que gerou muitos filhos para Abraão. Mas Abrão, inclusive com Agar também, gerou filhos com Abrão, Ismael. Mas Abrão, tornado Abraão, teve um grande amor por Isaque. E há um momento em que Deus chamou Abraão. Me parece que foi um dos chamados assim mais nervosos para Abraão. Deus diz assim, Abraão, aí Abraão, porque a gente sabe quando a gente está pisando na bola, sabe ou não sabe? A gente sabe quando Deus não faz parte da nossa predileção. A gente sabe quando Deus é colocado de escanteio, vai para o banco de reserva, fica ali abandonado, esquecido. Então Abraão se empolgou muito com Isaque. E Deus percebeu que, em virtude desse prêmio, desta bênção, Abraão estava perdendo a relação, a intimidade com Deus. Então Deus diz assim, olha Abraão, cadê você? Aí ele responde uma frase bem curtinha. Ele diz assim, eis-me aqui. Há muito nessa pergunta e há muito nessa resposta. Porque se eu estou diariamente com Deus, eu não precisarei dizer a Deus que eu estou aqui. Mas Jesus é taxativo. Não podeis servir a Deus e a Baal. Haveremos de escolher o caminho que queremos seguir. Aonde queremos estar. Então, esse encontro de Deus com Abraão agora, é fundamental para nós percebermos duas coisas muito importantes. Primeiro, que eu não devo colocar nada acima de Deus. Segunda coisa que a gente pode concluir, entre muitas, Deus não quer tirar nada de você, mas a sua alma é dele, a vida é dele, ele não quer tirar. Porque ele tiraria a sua alma, tiraria a sua vitória, tiraria o que você granjeou, tiraria a sua família. Deus nos ensina que, quando nós colocamos na nossa cabeça, a nossa família, os nossos amigos, as nossas relações, acima de Deus, é porque nós não temos nada. Nós assistimos uma sociedade completamente perversa, a sociedade de hoje.
que vive para ter prazer, que vive para ter coisas, para ter bens, para dar o melhor quarto para os filhos, os melhores objetos para os filhos, para descobrir que não dando Deus, não deu absolutamente nada. É muito provável que esses meninos, esses adultos, uma vez caindo à luz, dirão: o que foi que meus pais fizeram comigo? Por que eles me negaram o conhecimento? Uma vez vi um testemunho de um jovem conclamando as famílias a vacinarem seus filhos contra a poliomielite, que é aquela que atrofia os membros, a pessoa fica completamente aleijada. E uma determinada família, nesse cenário, havia esquecido de fazer isso. Outros deixam de fazer porque dói, vai ficar uma marca, e não faz aquilo, e condena aquela criança a ser um aleijado para o resto da vida. Pois bem, irmãos, quando nós negamos a Jesus, negamos a Deus para as pessoas, nós estamos condenando essas pessoas a serem aleijadas pelo resto da vida. Por isso que Cristo é tão rechaçado por tiranos, porque Ele chega e diz que você não é pouco, que você é muito, que você é o lugar onde Ele quer estar, que você vai ocupar o lado direito dEle na realeza, que Ele vai lhe instruir, que vai lhe orientar, que vai lhe dar sabedoria, que vai lhe dar discernimento, e que você vai ser luz e vai brilhar em torno daqueles que não têm essa luz. Então, não se quer pessoas iluminadas, se quer escravas. Fidel era aquele que apagava qualquer luz. Stalin, os grandes facínoras da história, que pegaram um povo como a Hungria e condenaram as pessoas a morrerem, milhões de pessoas morrendo, porque ele foi lá e destruiu todas as plantações. Não deu um tiro. Foi lá e tirou dos armazéns toda a comida e impediu o povo de sair daquele país. Depois ele descobriu que as pessoas estavam comendo batatas que haviam escondido. Ele foi lá, então, arrancou todas as batatas. Tomou a força e condenou uma nação inteira à morte. Esta é a tirania. O quanto que um homem pode ser perverso quando ele não tem Deus. Quanto o homem é capaz de pegar uma donzela, uma jovem, enganar, mentir, aproveitar-se, depois, como se fosse um trapo velho, jogar. Porque não tem Deus. Ali foi só um momento de prazer e ponto final. Pois Deus, Ele quer resgatar isso. Para que Abraão pudesse educar Isaac, olha que coisa maravilhosa, não é? Porque a gente acompanha a educação de Isaac. Isaac foi um menino fidelíssimo a Deus. Foi um menino que gerou filhos, que educou os filhos para Deus. A gente sabe disso por quê? Porque tanto Esaú como Jacó estavam disputando a receber uma bênção. Ficou ensinado a importância da bênção de Deus. Então você que é pai, Gil, você tem que ensinar seus filhos a importância da sua bênção como servo de Deus para os seus filhos, para que eles entendam que esta bênção é o maior tesouro. Que o maior tesouro que você vai deixar não é um bem, ou um dinheiro, ou uma casa grande, mas o maior tesouro que alguém pode deixar para os seus filhos é reconhecer a bênção de Deus, onde o pai, onde a mãe
devem ser aqueles sacerdotes. E quem vai fazer isso é você tem todas as condições. Você pega uma criança de 5 anos de idade, Samantha vai ter um filho, aquela criança tem toda a chance de ser educada para Deus. Eu digo e falo de mim, não é? Eu conheci a Deus de maior proximidade aos 12 anos. Fez a diferença. Olha, fez a diferença. Fez a diferença. Não é? Agora imagina realmente alguém que tem intimidade com Deus. O que é que um pai que tem intimidade com Deus vai oferecer aos filhos? Veja lá, alegria. Alegria. É muito raro um lar que tem alegria. É rara a igreja que tem alegria. Porque a igreja tem feito pessoas religiosas. A pessoa tem um encontro pessoal com Deus, compreende a importância de Deus e transforma esse encontro com Deus tão maravilhoso num culto de domingo. Num culto de domingo. Semana toda não quer saber de Deus, mas domingo ele vai lá, como quem diz assim, eu vou comprar a minha redenção, vou pagar a Deus para que Ele não me abandone. Paulo ele reclama disso, porque se Deus nos resgatou para termos intimidade com Ele, não é depois de termos essa intimidade que nos resgata que devemos romper com ela. Ao contrário, devemos aprofundá-la. Então a gente é resgatado por Deus num momento de muita profundidade. Nossas carências, nossos hiatos, nossas falhas, nossas arestas. Então, num momento de muita intimidade, de desespero, de intimidade pessoal, a gente é resgatado. Aí depois vem um louco e diz que se você frequentar uma igreja ao domingo, vai dar tudo certo. Você vai tirar a profundidade do primeiro momento e vai banalizar a sequência de suas vidas. Porque Deus tem grandes planos para você. E esses planos, eu chamo de tirar a trave dos nossos olhos. A gente está aqui num momento maravilhoso, eu digo, meu Deus, tirai a trave dos meus olhos para que eu possa enxergar, para que eu possa ver, para que eu possa ver a importância de estar na Tua presença, para que eu possa ver a importância dos amigos que eu tenho, para ver a importância do amor que Tu tens para mim, para ver a importância do sol que nasce, do luar estrelado que o Senhor nos dá, para enxergar. A gente aprende no médico que um dos grandes déficits que nós temos no organismo e que geram uma série de doenças é a ausência de vitamina D. E esta vitamina D, ela é facilmente encontrada, ela é achada porque o corpo em si mesmo não produz, se caminhamos na praia, se tomamos um banho de sol. E o interessante é que nós moramos numa cidade litorânea e que muitos de nós jamais vai até ali. Jamais colocamos os nossos pés na areia, jamais desfrutamos dos primeiros raios solares e que nos curariam de alergias, de doenças, que aumentariam a nossa imunidade, que nos dariam mais segurança, mais fortaleza. Então a gente prefere viver se arrastando entre uma enfermidade e outra do que sermos curados. E é muito importante que nós tenhamos a visão de que Deus forneceu isso para nós. Uma outra passagem que eu quero comentar com vocês,
e de uma ótica que vi hoje pela manhã também, por isso o meu interesse de dizer a cada um, é aquele encontro de Jesus com Zaqueu. Mas eu não quero nem cantar musiquinha, nem pregar aquilo que já está muito batido. Isso me chamou um aspecto hoje pela manhã, foi o fato seguinte. Jesus estava caminhando. Zaqueu sabia que Jesus ia passar ali. Então ele era um baixinho. Era um baixotezinho. Então ele queria ter a visão privilegiada de Jesus. Então ele subiu num sicômoro, ao ponto que ficou a 2 metros de altura. Ele queria ver Jesus. Ele estava tão atordoado quando Cristo fala que ele vai dizendo tudo do mundo. Mas ele queria, no momento, ele queria só ver Jesus. Mas o mais importante é isso que me causou impressão e que eu fiquei muito feliz quando tomei essa palavra para mim e que quero compartilhar com vocês. É que quando Jesus estava andando, ele olhou para o sicômoro e viu aquela figurinha lá. Ele poderia ter dito assim: ei, homem, desça daí. Ou você que está na árvore aí, venha cá. Mas ele disse: ei, Zaqueu, eu hoje vou estar na sua casa. Então, isso me falou muito ao coração. Por quê? Porque Deus conhece o seu nome. E quando você faz um esforço para vê-lo melhor, para ouvi-lo melhor, para vê-lo passar, para estar na presença dele, ele vai chamar você por seu nome. Ei, Helena, eu vou na sua casa hoje. Então você que fez um esforço para vir aqui, você que tem se esforçado para buscar caminhar perto de Jesus, eu sei que tem multidões que impedem. Essa é a palavra de Deus para nós. Ele conhece você e vai chamar você pelo seu nome. Vai dizer: Gabriele, eu vou na tua casa hoje. Eu gostei muito dessa, porque ele não disse assim: ei, Zaqueu, eu vou te mandar rezar sem Ave Maria, sem Padre Nosso, sem crer em Deus Pai. Vá de joelho até o Icó. São quase 500 quilômetros. Vá de joelho. Pega essa cruz e bote nos ombros. Ele não disse nada disso. Fique no sol, olhando para o sol. Faça jejum aí durante 6 meses. Jesus, ele olhou e olha para o carinho que você tem de estar na presença dele. Olhando para Zaqueu, eu me encho de coragem para estar no altar, estar pregando, porque o Senhor, ele não está olhando para os meus erros, os meus pecados, mas para o fato de, apesar deles, estou na presença dele. E a certeza absoluta de que ele não mandará embora nenhum daqueles que o Pai enviou. Então, louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus por sua graça, o que nos anima a sempre ousar mais. O que é que eu posso fazer de melhor? Como eu poderei retribuir àquele que me salvou?
àquele que me salva, àquele que me dá alento, aquele que, quando muitos desprezam, quando muitos não amam, a gente está feliz porque é amado pelo único que de fato é importante. Deus ama você, Deus quer bem a você, e Deus reconhece a sua presença aqui, seu esforço. Eu sempre quis salvar toda a minha família, mas não podendo salvar toda a minha família, eu digo, pelo menos eu, né, Senhor? Eu queria e quero que todos os meus filhos, todos os meus irmãos e irmãs, meus pais, estivessem nos nossos cultos. Mas se ninguém quiser vir, pelo menos eu digo para Deus, pelo menos eu, Senhor, né? Que a relutância dos outros não seja motivo para que eu também relute em estar na Tua graça. A salvação e a graça é para todos, mas só recebe quem se esforça e sobe num sicômoro, ou como a mulher morriza, não tenho como chegar lá, não tem quem me ajude, pois eu vou me arrastando mesmo. E quando você vai na direção de Deus, nem que seja num tropeço, você tropeça nos pés do Senhor. Pode ser até que você caia, mas quando descobrir diante de quem você está, você vai se levantar com muito mais forças para nunca mais cair. Por derradeiro, eu quero, a propósito dessa palavra, convidar você a abrir as Escrituras na 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 21. 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 21. Glorioso é Deus que nos traz a sua presença. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito de verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito, para que vivamos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados,
Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar ao seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Aleluias. Quero que você, ao longo dessa semana, além das suas leituras, além dos seus estudos, que você se demore nesse capítulo, que você leia, releia, busque ali inspiração para 3 fatos muito importantes. O primeiro deles é esse amor a Deus. O segundo, a percepção que quando a gente ama a Deus, a gente resgata irmãos para Ele. E a terceira é que quando resgatamos os irmãos, devemos amá-los como amamos a Deus. Por isso, cada um de nós tem que procurar sempre fazer o seu melhor para Deus. Nós que estamos a festejar a parousia, a vinda do Senhor, a sua segunda vinda, e cada vez que tornamos o dezembro um mês de esperança, um mês de aguardo, um mês de parto, que o nosso coração seja entranhado pelo Espírito Santo, que em nós nasça um verdadeiro cristão, para, por amor a Deus, reconhecer que Ele veio para resgatar a muitos, e a sua voz hoje, a voz do Senhor hoje, é a voz que você tem. As mãos que abençoavam são as mãos que você possui. E cada um de nós ore a Deus, pedindo ao Senhor para ter a honra de ser aquele obreiro da messe, aquele operário da messe. E Jesus sempre lembra que são muito poucos, quase nada. Igrejas cheias, muito cheias de almas vazias, vazias do compromisso com o sagrado. Que nós todos possamos nos encher deste ânimo novo, dessa coragem nova de levar o Senhor Jesus às pessoas que nós conhecemos. Esse mês teremos o último encontro do ano, que será no próximo domingo. Então deverá ser um final de semana muito especial. Então vamos trabalhar muito para que esse próximo final de semana seja um marco na igreja, com a presença 100% dos membros na quinta-feira. Na vigília, onde estamos vigiliando, orando, clamando a Deus para destruir o inimigo da vida, onde a corte maior desse país entendeu
que abortar crianças não é crime. Aceitar passivamente esta decisão é permitir que daqui a um mês eles entendam que ao invés de 3 meses serão 8 meses, e que ao invés de 8 serão 9, e que se a mãe resolver, na hora do parto, estrangular o filho, poderá também, como já é fato em alguns países do mundo. Esses deverão ser combatidos, e o maior combate contra eles é levantar a mão poderosa de Deus. Que o Senhor Deus nos ajude, e eu tenho certeza que o próximo final de semana, bem participado, bem entronizado na graça, fará com que Deus reverta essa situação. E domingo é o encontro, que seja um encontro marco desse 2016. Ah, pastor, talvez não venha ninguém como convidado. Nossa meta não é só esta. Nós temos a meta de que todos os membros da igreja estejam aqui. Bem que podemos definir esse domingo como uma definição de quem é a membresia da igreja. Porque nós sabemos que o Senhor Jesus vai chamar o nome daqueles que sobem num sicômoro para permitir ser visto e ver a graça de Deus. Portanto, que o Senhor nos abençoe a todos, consagre esse domingo a Deus, abençoai, ó Pai, as oferendas tão necessárias para o bem da congregação, no que abraça as questões materiais, mas queremos também, Senhor, pedir em profusão as Tuas bênçãos, através dos Teus dons, das Tuas misericórdias, para que, enriquecidos com elas, possamos cada vez mais adorar-Te, amar-Te, servir-Te com muita alegria no coração, pois Tu és Deus e não há outro Deus, nem nos céus e nem na terra. Que a paz do Senhor verdadeiramente habite seu coração, hoje e sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Nesse amor, saudemo-nos uns aos outros em Cristo.